Bom, primeiramente, a gente dá boas-vindas Obrigada. à Odete Duarte, diretora de comunicação corporativa da Ródia. A gente gostaria de começar a entrevista com algumas perguntas sobre o início da sua carreira, como você começou nas relações públicas. Seu envolvimento com a Ródia, né, a sua trajetória dentro da empresa. Certo. Primeira pergunta, quais foram suas primeiras ações como relações públicas e seu caminho profissional? Eu fui estagiária, né, numa indústria química, no Grupo Ultra, na divisão química. Comecei meu estágio no 3º ano e passei por outras empresas. Então, a minha decisão foi fazer o estágio para que eu pudesse ganhar conhecimento, né, além da parte teórica, da parte prática. Tive a felicidade de trabalhar, ter um chefe que tinha experiência em jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, né? E na minha época, era uma época onde não havia área de marketing. Então, a comunicação, ela fazia a comunicação e fazia um pouco do marketing também. Então, eu sempre quis privilegiar esse meu aprendizado como estagiária, né? E aliar isso à parte teórica da faculdade e fui passando por algumas empresas sempre na área de comunicação, promoção. Certo. No contexto que a gente vive atualmente, o que você caracteriza como importante para o perfil de relações públicas? Conhecimento, né? Eu acho que esse conhecimento ele não deve ser só um conhecimento da área de comunicação, né? Então, o profissional de comunicação ele tem que ser uma pessoa eclética, ele tem que conhecer comunicação, mas se ele pretende trabalhar numa organização, ele deve ter noções de administração também, conhecer as áreas de marketing, conhecer um pouco de finanças também, porque você ocupa uma posição, você tem um budget para gerenciar, então ele é uma formação na comunicação, mas ele tem que ter uma visão mais ampla, né? A forma como eu entendo que o profissional tem que se posicionar. Então, hoje você faz uma faculdade de comunicação, amanhã você vai fazer uma especialização, você vai buscar cursos complementares e você vai trazer, durante sua trajetória, você vai ter oportunidade de adquirir conhecimentos diversos. Ou seja, fugir da estagnação, né? O profissional de relações públicas não pode estagnar simplesmente na graduação, ele tem que... Eu diria qualquer profissional, né? Você tem que começar por uma área, mas você tem que adquirir conhecimentos que agreguem valor a essa área. Puxando um gancho a gente está falando dos temas atuais, né, do dia de hoje, qual a maior mudança que você sente na área das relações públicas da época que você se formou até hoje? E o que você espera para o futuro da profissão? Muito diferença, porque quando eu me formei há 27 anos, dizer que estava fazendo relações públicas, ninguém sabia o que era. Né? Então, você falava relações públicas, as pessoas associavam isso a profissional que era promoter no evento ou alguém que vendia enciclopédia, enfim. Você não tinha um conhecimento maior da área de comunicação. Hoje as pessoas, as organizações, sabem qual é o papel das relações públicas. Claro, em especial aquelas empresas que também conhecem a comunicação. Então houve um grande avanço para a profissão ser reconhecida e eu acho que hoje o mercado de trabalho ele é mais amplo para esse profissional do que era há 20 e poucos anos atrás. Então isso eu acho que é um ganho importante para a profissão de relações públicas e para a área de comunicação como um todo. Exatamente. Então, como sabemos, vamos falar um pouquinho da Ródia, né? Como sabemos, para a Ródia, o desenvolvimento sustentável é um compromisso essencial, né? Quais os desafios da comunicação corporativa na cultura sustentável da Ródia? A comunicação, na verdade, ela tem um papel importante porque ela tem ali que identificar quais são as oportunidades, né, e quais são os grandes temas e quais são as mensagens que a empresa quer utilizar para que ela possa se posicionar. O desenvolvimento sustentável é uma área que muitas empresas estão abraçando essas questões da sustentabilidade. Eu trabalho na Ródia, a Ródia é uma indústria química, e nós temos uma preocupação bastante grande com o desenvolvimento sustentável, tanto na área ambiental, como na área social e na área econômica também. E a gente busca, na empresa, identificar oportunidades que a gente possa explicar para os nossos empregados, explicar para o mercado externo qual é a nossa contribuição no desenvolvimento sustentável. E com as ações que a empresa desenvolve,
nós começamos a promover e dizer como é que a empresa está situada em determinadas áreas. Então, é uma busca de identificar o que a empresa já faz ou buscar o que a empresa poderia fazer para colocar em prática a sustentabilidade. Exatamente. E você poderia falar, por exemplo, de alguns dos projetos que vocês realizaram ultimamente, os últimos projetos que vocês fizeram sustentáveis, que tiveram um impacto positivo na sociedade? Vários projetos. Então, por exemplo, uma indústria hoje ela tem que ficar muito atenta ao consumo de água e ao consumo de energia. A ROD ela tem um projeto e esse projeto visa buscar internamente identificar quais são as áreas que a empresa pode consumir menos energia, quais são os processos que a empresa tem que rever para que ela consuma menos energia e menos água. Então, isso é uma coisa, nós temos projetos grandes dentro da empresa em relação a isso. Nós temos projetos, temos uma grande fábrica química e ela tem uma mata ciliar também, que isso é preservado. Nós temos o Instituto Ródia, que o qual é gerenciado por mim, e nós temos projetos sociais com jovens da comunidade, temos projetos que nós fazemos junto às comunidades da fábrica de educação ambiental. Então são várias ações que a gente busca, com participação dos nossos funcionários também, trabalhar projetos que gerem economia, que possam colocar a empresa num patamar melhor no desenvolvimento sustentável, e projetos também que nós oferecemos para as comunidades. Acho que o bacana é que vocês fazem a inclusão do público interno disso tudo, Sempre. né? Dessas ações. Sempre. Uma ação de integração contínua. É o primeiro público. Qual é o primeiro público de uma empresa? É o público interno. Porque se o público interno não conhece a empresa para a qual eles trabalham, como é que eu posso promover externamente a empresa? Então, ele é sempre inserido. Dentre os maiores desafios que você passou na comunicação corporativa da Roger, quais deles você poderia citar para a gente? Dentro da sua carreira na Roger? Os maiores desafios. Vários desafios, né? Porque, na verdade, a empresa ela tem ciclos. Então, nesses ciclos, a gente tem que estar ali muito presente, muito atento para saber, nesses ciclos, como é que a gente pode continuar mantendo o posicionamento da empresa, ou criando um novo posicionamento da empresa, e como é que a gente faz para que a reputação da empresa continue sempre muito positiva, tanto internamente como externamente. Então, na Rodia, nós já passamos por mudanças de marca, nós já passamos por situações onde a gente tinha que reduzir quadro de pessoas, né, de funcionários. Então, são vários os momentos que a comunicação tem que ter um olhar estratégico junto à alta direção, para que ela possa recomendar e participar das decisões e da implementação dos projetos que tragam uma imagem interna e externa para a organização. E assim, né, que a gente pode notar como a Rodia, ela tem uma cobertura da América Latina, isso influencia muito acho que da região por região, dos polos que tem a Rodia, para tomar essas ações também. Às vezes não é uma ação tão grandiosa que vai tomar conta de todos os polos da Rodia. Às vezes é uma ação interna mesmo de um polo específico. Isso acontece? Isso, porque se você tem uma região, ali nessa região você tem países que a empresa quer ter uma presença maior. Você falar em reputação e pegar uma região enorme como a América Latina e querer ter o mesmo nível de reputação e de conhecimento, às vezes não é necessário. Por quê? Porque a minha participação, o que eu busco em determinado país, ele não é o mesmo em outro país. Então a gente tem que analisar qual é o objetivo da empresa naquele país, o que ela busca e ver qual é o esforço de comunicação que nós devemos implementar para que a empresa alcance os objetivos. Então, o Brasil não é Argentina, não é Venezuela, nós temos uma fábrica, então, de país para país, existem objetivos que a gente precisa implantar e necessidades a atender que não são iguais de país para país. Você saber adaptar culturalmente a posição da empresa nesses polos que vocês trabalham. Duas coisas, entender a cultura local, saber como que a gente se coloca nessa cultura, né? E também saber qual é o objetivo que a empresa espera naquele país. Então você tem que unir os dois para que você faça um trabalho voltado para aquele público. Odete, a gente gostaria que você também, no final
da nossa conversa, deixasse uma mensagem para as relações públicas, para nós estudantes das Belas Artes, e uma mensagem inspiradora que você acha que pode contribuir para todos os alunos e todos os novos profissionais e os estudantes de relações públicas da nossa área. Eu acho assim, na minha opinião, relações públicas ainda é a área na comunicação que dá uma visão melhor para o profissional que quer atuar na área. Todas as áreas de comunicação são importantes, porém, as relações públicas, ela te dá uma visão melhor dos públicos e ela te dá uma visão melhor de como a gente deve trabalhar, quais as ferramentas que cada um desses públicos. Então, em termos de abrangência, de conhecimento e de visão, eu entendo que as relações públicas têm aí um diferencial frente aos demais. Eu adoro a comunicação, trabalho há 27 anos na comunicação e vejo a comunicação como uma área assim, maravilhosa. Eu fiz também marketing, porque achei que tinha que associar o conhecimento do marketing com a comunicação, para que eu pudesse entender melhor os desafios e estratégias dentro da empresa. Eu tenho um pouco de noção de administração também, mas se hoje eu fosse escolher uma faculdade, eu escolheria a mesma, porque para mim na comunicação, relações públicas é a cadeira que dá uma melhor visão profissional na comunicação. Eu encorajo a todos que busquem um estágio, que aprendam muito, que aproveitem ao máximo da oportunidade na faculdade, porque na faculdade a gente aprende muito, a gente conhece muita gente, a gente tem a oportunidade de conviver com os professores que estão aqui e que têm experiência, que dividem experiência. A gente tem que aproveitar tudo isso, associar com a oportunidade de fazer um estágio e buscar e ter um sonho, né? Eu vou terminar minha apresentação falando do sonho. A gente tem que ter um sonho. Eu tive um sonho há 27 anos, eu diria que eu conquistei meu sonho. Espero que todos os alunos possam também conquistar um sonho e fazer uma carreira muito bacana na comunicação. Tete, em nome da Belas Artes, do curso de Relações Públicas, do Criar Mais, do E blog do Antônio, a gente agradece. Muito obrigada. Sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada.